Esta é a Espanha, a quarta maior economia da União Europeia e a 12ª global. É também o segundo país mais visitado do mundo, ficando atrás apenas da França. No entanto, a Espanha é o lar da economia possivelmente mais controversa da União Europeia. 20 anos após a introdução do euro, a moeda única ainda não cumpriu a promessa de aproximar a economia espanhola de seus parceiros europeus. Assim, a entrada da Espanha na zona do euro não trouxe uma melhora no crescimento, pelo menos não desde 2008, nem impediu que o país estivesse entre os mais atingidos nas últimas crises econômicas. A economia da Espanha cresceu apenas 5% depois de ter encolhido um recorde de 11% em 2020, a maior contração desde a Guerra Civil Espanhola no final dos anos 1930. Além disso, os meios digitais criticam o fato de não ter melhorado o tecido produtivo, agravando a perda do peso da indústria sobre os serviços. A Espanha tem a maior taxa de desemprego no bloco. Na verdade, a diferença é ainda mais acentuada quando se considera os 27 países da União Europeia. Apesar de a convergência ter sido alcançada em 2008, desde então, o PIB per capita da Espanha cresceu 1%. Enquanto da União Europeia cresceu 20%. A Espanha, assim como a maioria de seus vizinhos europeus, tem uma população bastante envelhecida, com uma média de 44 anos de idade. Portanto, a maioria das pessoas na Espanha tem entre 30 e 60 anos. A taxa de fecundidade despencou desde os anos 60 do baby boom. Embora outros países da União Europeia estejam enfrentando os mesmos problemas demográficos. Bem, talvez haja uma explicação para que a Espanha precise de 22 ministérios, quando a França tem 16 e a Alemanha, com quase o dobro da população, 14 são suficientes. No entanto, o governo da Espanha não oferece e os cidadãos têm boas razões para acreditar que esta gigantesca administração, com seu exército de conselheiros, faz parte do que muitos de nós conhecemos como o bar da Praia Nacional, isto é, o paraíso burocrático e institucional criado por uma classe política. Os jovens são aqueles que trazem um futuro com novas ideias, mas parece que a Espanha não é um terreno perfeito para o empreendedorismo. Então, por que poderia ser? Será que os espanhóis não querem ser ricos e bilionários? Bem, para realmente entendermos estes problemas, estamos como sempre indo analisar algumas questões específicas. Por que o modelo econômico da Espanha é ineficiente? A política é totalmente responsável pelos problemas econômicos da Espanha? E, finalmente, quais problemas o país precisará superar se quiser parar de viver um tempo emprestado e retomar o crescimento de sua economia? A destruição causada pela Guerra Civil resultou na maior contração econômica da história moderna da Espanha. No total, a guerra levou cerca de 1/3 da produção. A autarquia agravou a miséria e prolongou a catástrofe econômica por 2 décadas, até o Plano de Estabilização de 1959, que liberalizou a economia e abriu ao capital estrangeiro, disparando o PIB. No entanto, a decisão dos países árabes de não vender petróleo para aqueles que apoiaram Israel na guerra atingiu muito a economia espanhola, pois a dependência do ouro negro era então muito alta e o preço disparava. Além disso, o sistema de Bretton Woods desmorona e os países deixam suas moedas flutuarem, agravando ainda mais os problemas. Na Espanha, o governo franquista tentou não repassar a alta dos preços à custa de empréstimos no exterior, até que não aguentou mais e acabou gerando uma inflação desenfreada, altos índices de desemprego, em meio à incorporação de mulheres e imigração rural, e uma crise industrial e energética. Além disso, os desequilíbrios com o exterior e orçamento aumentaram. Em 1993,
Ao tentar formar uma moeda única europeia como plano prévio, os países europeus vincularam suas moedas ao marco alemão. Mas como a Alemanha Ocidental acabava de absorver a RDA ao aceitar um valor muito alto da moeda comunista, isso acabou gerando muita inflação ali e a necessidade de aumentar as taxas, sufocando o resto dos países que só conseguirão manter suas moedas atadas ao marco, elevando as taxas acima do que suas economias podiam suportar. O governo espanhol permitiu que a peseta valorizasse muito para conter a inflação. No entanto, isso acabou levando a outro fenômeno assustador conhecido como deflação, que é basicamente quando a moeda supervaloriza e, de repente, os produtos ficam muito mais caros, perdendo a competitividade. E 4 desvalorizações da peseta tiveram que ser feitas entre 1992 e 1995, em um plano de estabilização. A economia da Espanha superou altos e baixos da economia mundial no início dos anos 90. Mas quando a festa acabou, o país se viu com administrações públicas e empresas altamente endividadas. Do segundo trimestre de 1992 ao outono de 1993, a economia apresentou taxas de crescimento negativas. No entanto, depois da crise financeira que eclodiu em 2008, após o colapso das hipotecas subprime nos Estados Unidos, que teve seu ícone na queda do Lehman Brothers, em setembro daquele ano, a bolsa de crédito estourou em todo o mundo e os mercados financeiros, em pânico, fecharam o acesso à liquidez. Na Espanha, furou a bolsa de tijolos, onde a economia nacional havia cavalgado nos anos anteriores, varrendo o equilíbrio orçamentário das contas públicas. No auge da bolsa, a Espanha estava gastando dinheiro sem precedentes, consumindo mais do que produzia. Só em 2007 teve de contrair empréstimos de cerca de 100 bilhões de euros para financiar os excessos, e eles poderiam muito bem estar contraindo essas dívidas sem precedentes. Afinal, o tijolo e uma moeda forte garantiam juros baixos. O euro, sob a crença de que os preços de casa sempre aumentariam, tomando empréstimos em massa no exterior, por meio das securitizações que os bancos espanhóis colocaram nos mercados. Isso foi agravado pelo fato de a economia ter perdido competitividade. Quando entram fluxos macios de dinheiro e a produção não aumenta na mesma proporção, os preços disparam e o mesmo aconteceu na Espanha. A economia ficou mais cara, perdeu competitividade e, consequentemente, comprou mais bens e serviços do exterior. Só que dessa vez não poderia ser barateado pela desvalorização da peseta. Assim começaram os ajustes brutos, destruindo empregos, e a crise econômica e financeira de 2008 seguiu-se a uma crise de dívida soberana em 2012, que deu origem à fuga em massa de capitais nos países com mais desequilíbrios. A economia espanhola acumulava problemas de competitividade dentro do euro e uma grande dependência de financiamento externo, com o desemprego e déficits públicos a disparar. Os ajustes e políticas de austeridade marcaram a época e desde 2015 provocaram fragmentação política com governos minoritários e situações jamais vistas desde a República. Tudo isso significava que a Espanha perdeu naquela década, desde a crise econômica anterior, todos os progressos de convergência com os padrões de vida europeus, especialmente a partir de 2011, quando a crise do euro colocou a Espanha, Grécia, Itália, Portugal e Irlanda em uma recessão que conseguiu evitar as economias do norte da União Europeia. Entretanto, parte do terreno perdido durante a recessão anterior foi recuperado entre 2013 e 2016, quando a recuperação da economia espanhola a levou a registrar taxas de crescimento anuais, que em alguns casos duplicaram as da zona do euro. Embora este processo tenha sido abrandado e tenha existido entre 2016 e tenha acontecido entre 2016 e 2019,
especialmente em 2017. Mas nos últimos 4 anos a diferença voltou a aumentar, apesar do contínuo crescimento do PIB espanhol, já que tal crescimento não se baseou no aumento da produtividade, mas no emprego. O buraco deixado nos bancos espanhóis após o estouro da bolha imobiliária, a recusa em promover estratégias inovadoras de adaptação da economia às novas tendências globais e um terreno hostil ao empreendedorismo, impostos altíssimos e uma burocracia insuportável podem ser apontados como alguns dos principais fatores que explicam por que a economia da Espanha, apesar de ser a quarta maior da União Europeia, foi a de pior desempenho na Europa e o segundo pior depois da Argentina, durante o choque econômico do Covid-19. O PIB anual ainda não recuperou nem metade do que foi perdido no primeiro ano da pandemia. A demografia também é fundamental para entender as tendências populacionais de um país e, claro, a evolução de sua força de trabalho. Tanto a Espanha quanto a maioria dos países da Europa têm taxas de natalidade abaixo de 2 filhos por mulher. Embora hajam outros fatores que contribuem para esse fenômeno, no caso da Espanha, tal situação é muitas vezes atribuída ao governo. A verdade é que a Espanha é o país da Europa com menor valor de incentivos fiscais e assistência com pagamentos diretos em numerário em toda a União. Hoje, os benefícios dos enormes recursos que o governo arrecada estão sendo questionados, ainda mais desde o início da pandemia, ao experimentar uma inflação de 4 décadas e a pior situação de desemprego na Europa. A Espanha é há décadas o segundo país mais visitado do mundo, atrás apenas da França. Embora tenha dado um sinal de águas turbulentas durante a pandemia, tendo reduzido de 85 milhões para 20 milhões de turistas no ano de 2020. Isso afetou bastante a economia da Espanha, pois a indústria do turismo compõe grande parte do PIB da Espanha. Mas a questão é que mesmo antes dessa contradição, este patrimônio não tem sido distribuído de forma igualitária, com cada território desempenhando papéis diferentes em períodos de história. Isso explica por que a sociedade espanhola é altamente polarizada. Uma diferença entre os funcionários públicos da Espanha e os da Alemanha, por exemplo, é que na Alemanha uma grande quantidade de pessoas que trabalham para o Estado são funcionários temporários. Então, quando você compara a quantidade de contratos fixos na Espanha e na Alemanha, você descobre que a Espanha tem a partir de 2021 3,2 milhões de funcionários públicos, enquanto a Alemanha tem apenas 2,3 milhões. Números impressionantes se você perceber que a Alemanha tem o dobro da população da Espanha. Não está claro quais são os benefícios de ter um governo tão extenso, especialmente quando seus salários vêm de impostos cobrados dos cidadãos que simplesmente não conseguem ter o suficiente para si. A Espanha tem um salário médio consideravelmente mais baixo do que a maioria dos seus pares europeus, mas um dos seus maiores impostos de IVA, o que significa que o custo real de vida dos espanhóis é mais alto do que outros países europeus, pois os produtos e serviços básicos necessários são altamente tributados. Hoje, o setor privado está sofrendo as consequências de uma década de má gestão das políticas fiscais. A Espanha é a economia mais sensível, juntamente com a Grécia, aos choques provenientes do turismo. O problema do turismo é a sua sazonalidade e baixo valor agregado. A verdade é que a maioria das pessoas pode entrar na indústria do turismo sem habilidades e ganhar uma vida mais do que decente com isso. Mas o turismo está muito atrás de outras indústrias. O tamanho da indústria turística representa 1,3 trilhão de dólares em todo o mundo. Ainda vai longe de ser um líder como a tecnologia é hoje. A polarização na sociedade deve aumentar e parece não haver reformas planejadas para reverter o curso. A Espanha provou ao longo da história que é capaz do melhor e do pior. Clima, história, cultura e seu povo.
São algumas das vantagens que dão à Espanha a potência de reconquistar sua posição entre as 10 economias mais fortes do mundo. Mas isso só acontecerá se a Espanha resolver de uma vez por todas suas questões políticas e sociais que levaram o país à beira da falência.